Silencie o mundo lá fora. Você está entrando em portais ocultos. Aqui, o que era só conto pode se tornar realidade. Eu sou Klebson, e juntos, vamos atravessar mais um portal. Em quase toda grande cidade existe um prédio que carrega mais do que concreto e janelas. Carrega histórias, que muita gente prefere fingir que não existem. Em São Paulo, um desses lugares é o Edifício Joelma. Um prédio que foi palco de uma das maiores tragédias do Brasil. E que, depois do fogo, ganhou fama de estar vivo de um jeito que ninguém consegue explicar. Hoje, nos Portais Ocultos, vamos atravessar o portal da história do Joelma. O incêndio, os relatos de assombrações e o mistério do elevador fantasma. Para entender por que o Joelma é tão falado até hoje, a gente precisa voltar para o dia 1º de fevereiro de 1974, em pleno centro de São Paulo. O edifício Joelma era um prédio comercial de 25 andares, que ficava na Avenida 9 de Julho. Ali funcionava principalmente o Banco Crefizul. Naquela manhã, pouco depois das 8h50, um curto-circuito em um sistema de ar-condicionado no 12º andar deu início a um incêndio que sairia totalmente do controle. Em poucos minutos, o fogo se espalhou pelos andares superiores, alimentado por materiais inflamáveis e pela falta de sistemas modernos de segurança, que naquela época ainda eram muito precários. Cerca de 500 pessoas estavam no prédio. O resultado foi uma tragédia. Mais de 180 mortos e cerca de 300 feridos. Muitas pessoas ficaram presas em andares altos, sem rota de fuga segura, tentando escapar pelo telhado ou pelas janelas. Testemunhas da época relataram cenas desesperadoras. Pessoas se amontoando nas janelas, acenando por ajuda, algumas se jogando do alto para fugir das chamas. Helicópteros tentavam resgatar quem conseguia chegar ao topo, enquanto lá embaixo, a cidade assistia atônita. O Joelma, naquele dia, deixou de ser apenas um prédio comercial. Ele se tornou um símbolo da fragilidade humana diante do fogo. E, para muita gente, um lugar marcado para sempre. Depois do incêndio, o Joelma passou por reformas. E, com o tempo, o prédio voltou a ser utilizado com outro nome: Edifício Praça da Bandeira. Só que, para alguns, o prédio nunca mais foi o mesmo. Começaram a surgir relatos de barulhos estranhos, passos em corredores vazios, portas de elevador que pareciam abrir sozinhas, e uma sensação constante de que havia mais gente ali dentro do que se podia ver. Funcionários e visitantes falavam em vozes sussurrando, choros abafados, e até em gritos vindos de andares onde, teoricamente, não havia ninguém naquele horário. Com o tempo, esses relatos foram se somando, e o Joelma começou a ganhar fama, não só como palco de uma tragédia histórica, mas como um dos prédios mais assombrados do Brasil. Entre todas as histórias que cercam o Joelma, uma delas se tornou especialmente famosa: a do elevador fantasma. Segundo alguns relatos, em certos horários, o elevador do prédio parecia parar sozinho em andares vazios, abrir as portas, e não haver ninguém do lado de dentro. Em outros casos, pessoas diziam ter embarcado sozinhas e, em determinado ponto do trajeto, sentiram como se mais alguém tivesse entrado, mesmo sem ver ninguém. Temperatura caindo, arrepio na nuca, sensação de presença e, em alguns relatos, até o som leve de mais passos dentro da cabine. Há quem diga que, em plena madrugada, o elevador se movimenta por conta própria, subindo e descendo andares, como se ainda estivesse tentando salvar pessoas que nunca conseguiram sair. Outro ponto que alimentou ainda mais a aura misteriosa ao redor do Joelma foi a história das chamadas 13 almas. 13 vítimas do incêndio teriam sido enterradas sem identificação, e surgiram relatos de fenômenos estranhos no local onde estavam esses túmulos. Pessoas falavam em luzes estranhas, sensações de paz e angústia ao mesmo tempo, e pedidos de orações para aquelas almas sem nome. Para muitos, essas histórias se misturam com o que se conta sobre o prédio em si, aumentando ainda mais a sensação de que a tragédia do Joelma nunca foi totalmente encerrada. Mas afinal, o que está por trás de todos esses relatos? De um lado, há quem diga que tudo pode ser explicado pela sugestão. Um lugar marcado por uma tragédia tão grande naturalmente faz as pessoas chegarem ali já com medo, mais sensíveis a qualquer ruído, qualquer sombra, qualquer barulho do próprio prédio.
Elevadores em prédios antigos podem falhar, cabos podem oscilar, sistemas podem travar, e o menor ruído vira prova de assombração. Do outro lado, estão aqueles que têm certeza absoluta de que o Joelma carrega uma energia diferente. Para essas pessoas, um lugar que concentrou tanta dor, desespero e morte repentina, dificilmente voltaria a ser só mais um edifício. E cada novo relato de passos no corredor, de vozes no elevador, de portas que abrem sozinhas, é visto como um lembrete de que nem todo mundo que entrou ali conseguiu realmente ir embora. No fim das contas, o edifício Joelma é, ao mesmo tempo, um marco trágico da nossa história e um dos maiores símbolos da mistura entre o real e o desconhecido. Para alguns, é apenas um prédio que carrega memórias dolorosas. Para outros, é um lugar onde o passado ainda insiste em se manifestar, de formas que a gente não consegue explicar. E você? Acredita que os relatos do Joelma são fruto da imaginação, do medo e da sugestão? Ou acha que um lugar marcado por tanta tragédia pode realmente guardar presenças que nunca conseguiram descansar em paz? Conta pra mim nos comentários. Você teria coragem de pegar um elevador em um prédio com essa história? Eu sou Klebson, e esse foi mais um portal que atravessamos juntos. O próximo portal já está aberto. É só clicar no vídeo que está aparecendo na tela agora. Até o próximo mistério, aqui nos Portais Ocultos.